estimular a quem está assistindo, seja investidor, seja o cliente que está procurando o primeiro imóvel, Sim. a conhecer mais sobre a PRM e ver como vale a pena mesmo, né? Então o senhor estava falando de alguns produtos que já foram entregues, um deles que o senhor está morando hoje, Sim. que é o Tulipa. Exato. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele Claro. aqui. Então, Esse aí é coisa linda, hein? coisa linda. Foi entregue aí já em outubro, como o senhor comentou, né? Até inclusive aqui, né? O cliente hoje quiser visitar, a gente tem a casa modelo dentro desse empreendimento, onde a gente faz a visita tanto para a compra do Tulipa, do Violeta, né? Então essa aí é um pouco das imagens. Nós estamos vendo a parte da frente ali da casa e temos o fundo. O diferencial dessa casa hoje realmente é terreno, né? O primeiro diferencial é um terreno hoje com 150 metros. Temos passagem lateral em todas as casas, né? O legal é o seguinte, parede entre as casas é parede dupla, não é uma parede simples, né? Eu encontrei muito na minha busca a tal da parede fake, né? Que é só a frente e o fundo da casa com a parede dupla, e a parede de fato que faz a divisa da casa é parede simples. Parede única. Geminado que fala, né? Exatamente. Aí chega o cliente traumatizado lá na imobiliária, na consultora, eu não quero casa conjugada porque eu escuto o que o vizinho está fazendo. É porque ele realmente não morou numa casa de qualidade. Eu hoje moro aqui olhando nessa imagem, eu moro onde digamos, seria a casa onde está o carro aí. O meu vizinho aqui da direita tem cachorro, o meu vizinho de cima também tem cachorro, ambos têm crianças pequenas em casa, e de fato, eu chego em casa, tranco minhas portas e janelas, eu não escuto nada. Então o cliente tem aquela dúvida, vou ficar escutando o vizinho? Você vai escutar se você quiser. Trancou sua Isso casa, aí, Cassiano, nada. tirar essa dúvida, isso aí foi intencional? Foi uma análise de mercado para a construção desse produto? Na entrega dele? Fazer com parede dupla, fazer com isolamento acústico, é o que os clientes estavam buscando? Sim, porque a gente veio de uma leva de mercado Minha Casa Minha Vida, que o produto ele foi diminuindo, como as pessoas falam, né? Não existe mais imóvel grande como antigamente. E a PRM viu essa necessidade, que as pessoas pediram, poxa, mas eu não quero casa coladinha dos dois lados, que é o que a gente mais ouve, né, dos nossos clientes. E aí a PRM saiu na frente e falou, não, vamos fazer algo diferenciado. Porque a gente também tinha uma outra planta, que era o Jardim das Flores, que eram casas conjugadas, mas indiferente do que o mercado oferece, também eram casas com parede duplas, né? É uma casa do lado da outra, mas elas eram conjugadas. Todas com laje, estrutura metálica no telhado, então uma casa bem estruturada. Só que quando a gente veio com o projeto, que é o primeiro, que é o Tulipa, essa planta hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está replicando em todas as praças que a gente atende, tá? Nossa. Então bem foi... Tá uma planta de sucesso. Foi a planta que pegou em todo lugar. Campo Mourão mesmo, que é a última que eu lancei agora semana passada, mais 130 casas aí para venda, é a mesma planta, né? Canitar, São Paulo, que é a cidade que a gente está atendendo agora no interior de São Paulo, também é essa planta. Olha só. E assim, quando as pessoas olham é porque tem cara de casa, né? Sim, e essa jogada da estrutura metálica, todos os imóveis da PRM são entregues em estrutura metálica. Sim, a parte de telhado, 100% é telhado ferro galvanizado, né? Nossa. Então é eterno. Inclusive até a estrutura que segura a caixa d'água também é de ferro. A laje, ela vem de ponta a ponta, né? Toda ela, não... As primeiras plantas que nós fizemos, a parte da casa era com laje e o beiral era em PVC. Tá? Por questão de custo. Mas a gente viu que o custo não era um valor muito alto, aí para melhorar o produto, a gente fez laje de ponta a ponta. Hoje a gente preenche as passarinheiras, que a gente chama, que é as voltinhas da telha, a gente fecha também para evitar a entrada de inseto, passarinho para fazer ninho. Olha que bacana. Isso É é um corrente de diferencial. vento, né? Isso é um diferencial. Né? Você Exatamente. entra no forro das casas que não tem isso, é uma... né? Que o fato Seja muito, né, também. E o fato não é só para trancar para não entrar os bichos. Entrar lá um morcego, fazer ninho, esse tipo de coisa que pode, né, leva saco, essas coisas. Com certeza. Mas o fato também que ajuda na acústica da casa, porque a casa ela permanece mais agradável. Porque vocês sabem, quando vocês vão visitar cliente, né? Você chega 2 horas da tarde lá, solzão a pico a 35, 36 graus que faz aqui na nossa região, né? Quando tá bem quente. O cliente chega lá, casa fechada, ele abre, nossa, que casa fresca. Nossa. E a casa tá fechada, uma casa fechada normalmente tá o quê? Quente, né? Super quente. E o nosso produto, o cliente chega lá e encontra uma casa fresquinha. No inverno é o contrário. É uma casa agradável. Você chega da temperatura já fria, você entra pra dentro de casa, a casinha quente. Nossa. Eu digo pela minha que eu moro, a casa é extremamente agradável. Agora, esses dias que fez frio, né? Eu até fui dormir com mais coberta, tive que tirar umas, porque eu me enganei, porque a temperatura estava uma, mas eu esqueci que quando eu fecho o quarto aquece. Entendi. Entende? Então é uma casa agradável, mesmo com frio.
Essa é a importância do imóvel, ele tem a estrutura de laje, né? Isso. Trazer esse conforto. A diferença terreno- também, a parte aqui, parte de portas, janelas, todas em alumínio. Isso é importante falar, não tem nada em ferro. Isso aí é eterno, né? Parte de pintura é pintura projetada, que ela dura um pouco mais aí do que o grafiato, ou própria aquela rolada que a gente Textura, fala, né? isso. Textura rolada que fala. Então ela tem uma durabilidade maior. A gente usa o sistema de radier nas casas também, isso é muito interessante, a gente sempre reforça para o cliente. O radier o que é? É uma laje, né, injetada no solo, a gente põe uma lona debaixo dela, estrutura de ferro, e injeta o concreto usinado, né? Não vou falar em formas técnicas, porque quem está nos ouvindo quer ouvir da forma que ele vai entender. Exatamente. Com isso, a umidade do solo ela não sobe para casa. Isso é um problema. Sim, aquela casa que você Muito está recorrente, acostumado a fazer bolha nos cantos das paredes, a casa que chove começa a ficar tudo Começa a úmido mofar, né? embaixo do tapete, aquela casa fica o cheiro desagradável. Fica. No nosso imóvel você não vai encontrar isso. Realmente uma casa sempre sequinha. Legal. Até outro dia uma cliente foi fazer o teste porque ela achou que a gente tava de mentira. Ah, Ela foi erguer o tapete lá da casa. Eu tava junto. Ah, não. Se isso é verdade, se for mentira, tem umidade embaixo do tapete, que tava bem úmido, né, o dia. Aí ela olhou, ergueu assim, nossa, tá bem seco mesmo, é verdade. Eu falei pra ti, o troço aqui é bom mesmo. Show de bola. Você ia falar ali, né, Jackson, do terreno, como eu falei, um terreno de 150 metros. Né? É um terreno bom, né? Isso, então você vê essa parte do fundo, a maioria média ali dá em torno aí de 7,15, né? Aí a parte de ponta a ponta aqui, e de fundo dá em torno de 6 e... O meu lá, por exemplo, é 6,80 de fundo, então é 7,15 por 6,80. E é um terreno bem maior do que os terrenos praticados em Ponta Grossa, né? Nossos terrenos padrões aí, o pessoal tem feito uma margem de 6 metros, né? Com bem menos de fundo. Sim, é só um Fundo aí pouquinho. tá uma média de 3, 4 só metros. para dizer que tem o Só sofá. para dizer que tem o fundo, né? Exatamente. Então é um terreno bem distribuído, né? E a passagem lateral, né? Você quer entrar com uma moto lá para fora, você vai fazer uma edícula, vai receber visita, não precisa recolher por dentro da casa, passa pela lateral. O entregador do gás não precisa passar por dentro de casa, vai dar a volta e vai lá né? no fundo para colocar o gás. Até para obra, né? Fica legal. A obra não precisa ficar cruzando por dentro da casa, porque Exatamente. fazer uma obra com atravessar carrinho de mão por dentro de casa, pelo amor de Deus. Com certeza. Isso é Né? sucesso. As mulheres ficam loucas com a sujeira, né? Derrubando areia em cima do tapete, terra, meu Deus. Exatamente. então vamos para a área interna agora, para o Isso. pessoal ter uma Essa ideia. parte é de encher os olhos, hein? Isso aqui é cozinha. É a parte de cozinha. É uma cozinha, como eu falo, tem que ser uma cozinha pensada, né? Porque é um espaço. Hoje a cozinha ela deixou de ser aquela coisa gigante da casa. Não tem O necessidade. foco né? hoje é ter um quarto maior, ter uma sala bacana. A cozinha tem que ser funcional. Sim. E realmente essa certeza. cozinha é extremamente funcional. Eu vejo pela minha. Ela atende tudo que eu preciso, ela atende muito bem. Tá? E o espaço da sala. A sala, o legal aqui, esse sofá não representa tanto, mas eu vou dizer pela minha casa. Eu tenho um sofá que é retrátil. E é grande, viu? Eu mandei até fazer sob medida. Eu estico ele até o final. Olha que eu tenho 1,84. Então eu fico com os pezinhos dentro do sofá ainda. E dá para passar pela frente do sofá sem atrapalhar. Nossa. Claro, desde que na minha casa eu pus um painel na parede, né? Com certeza. Então você pode circular ainda na frente do sofá. A maioria das casas, se você fizer isso com o sofá, não passa ninguém. Uma Não, boa não circulação interna. Exatamente. É Exato. uma planta bem pensada, né? Planta inteligente, né? Plano inteligente. Vamos pro quarto aqui. Esse é o quarto principal de casal, né? Isto. Bem amplo. Você consegue pôr, eu na minha casa, por exemplo, tem uma cama king lá e ficou bacana. Botei os guarda-roupa bem na sala onde tá esse formato, né? Nesse Botei uma formato. cama king e ficou bem bacana de espaço. E o segundo quarto. Essa imagem aqui foi uma ideia, mas na casa modelo, que o nosso cliente, quando for visitar, ele vai ver que as camas tem uma cama de um lado e do outro. A ideia foi montar assim, ela física, para o cliente realmente ver que tem espaço. Tem espaço. Porque aqui, por exemplo, nessa imagem, você vê uma cama e uma cama suspensa, mas tem um escritório ali embaixo. E aqui nessa parede tem o guarda-roupa, né? Mas na casa modelo, tem cama dos dois lados e com uma boa passagem no centro. Então, se você quiser colocar 2 beliches ainda, você pode. Dá pra colocar. Cabe 4 pessoas no quarto. 4 crianças. Exato. E olha, isso aqui eu acho que deixou o cliente bem instigado, porque é um produto que já está pronto e eu quero saber, Sim. Cassiano, tem à venda ainda o Tulipa? Então, a gente está com finalzinho de estoque, né, gente? A gente entregou ele, aí a gente segurou algumas unidades final de ano para reavaliação, tudo.
A gente está com 4, 5 unidades na tabela, se não me engano, lá disponível. São 4, né? Mais ou menos isso. Então são 4 unidades ali. A partir de R$210 mil ali. A partir de valor de 210, venda. como é que tá a condição comercial aí? Olha, nós estamos falando de um produto pronto. Então, quando você fala num produto pronto, você fala, caramba, mas então vai parcelar pouquinho, né? Hoje aí a gente consegue parcelar a entrada no nosso cliente até em 48 meses. Isso Pro imóvel pronto. Pro Tulipa aqui pronto. Pro Tulipa. Nossa. Produto Então- pronto. Então, Se eu quiser falar pra quem tá assistindo aí, Cassiano, venda esse produto aí agora, o produto porque é pronto. Você quer morar daqui... É porque a gente depende do banco, né? Mas assim, quer morar Daqui um daqui mês. 45 dias, que é o tempo que vai levar pra você pegar as chaves, certo. Tulipa tem E disponível. ganhando desconto, né? Pô, desconto. Descontaço aí E do... o legal é subsídio do governo federal, que Exatamente. já foi falado aqui. Coapar, tem Coapar mesmo, pronto. Tem Coapar, mais 20 mil de Coapar. Tá? Dá pra chegar a Parcelamento 48 75 vezes. mil de desconto nesse produto, hein? Exatamente. Então assim, só não compra quem não quer. Com certeza. Eu até vou falar um detalhe aqui, Pedro, que o pessoal sempre fica em dúvida. É um residencial fechado, então ele tem uma taxa de condomínio. Hoje, atualmente, a gente está pagando R$160 de condomínio, porque a gente está fazendo uma chamada de capital no condomínio. Tá bem. Porque o condomínio estava R$125. Você vê, conta com portaria 24 horas, física, temos um vigia rodando no condomínio, serviço de jardinagem do condomínio, parte de limpeza, essa manutenção básica, né? Agora foi para 160 porque a gente está fazendo uma chamada de capital no condomínio. Né? Isso nós moradores. Mas mesmo assim, vai baixo, vai voltar o preço anterior. Essa questão do Mas condomínio R$160, é muito barato. cara, Essa questão de condomínio, o pessoal acaba pensando, putz, o condomínio é um gasto, né? Mas Sim. não é em todo caso. de forma... Né? Você, se for pagar uma empresa de segurança privada, pessoal, só pra passar O monitoramento 150 no mínimo. a motinho lá do Wiwi, né? Sim, Que passa, né? R$150 no mínimo por mês. Você vai pagar em uma taxa quase que equiparada do condomínio. Sim. Né? Vai alugar um salãozinho de festa pro filho ali, você vai pagar um quinhentão com uma sala bem assim, básica, Sim. né? Então, às vezes o condomínio pode ser uma ferramenta ali para, vamos dizer assim, o teu conforto quase sempre, todo mês, né? Vamos dizer assim. Agora o pessoal ali, pô, frente à rua lá, correndo todo o risco de ser assaltado, você vai gastar um dinheiro para poder fazer uma estrutura de segurança, né? E vai ter esse custo, melhor dizendo, né? Do jeito Não, quem busca segurança e tranquilidade já pagou esses R$160. Gente, uma pizza gigante com coca. Exatamente. Você tá entendendo? Você vai economizar na pizza e ainda emagrece, ó. Coisa Não, eu vou te dar um exemplo. É bem simples, mas é a realidade de todo mundo, tá? Quando eu tô indo pra minha casa, eu passo por casas de rua. Chega final de semana, você passa lá, tá aquele tuxe-tuxe do vizinho lá aqui. Tem aquele vizinho, né? Eu sei que tem alguns que vão me ouvir aqui. Para de incomodar o vizinho, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não tem essa noção. Ele bota o som pra torar final de semana. E o vizinho do lado aqui precisa dormir, precisa trabalhar. Como é que faz? Dentro de um residencial. Aí eu passo por esse ambiente e vejo isso. Quando eu entro no condomínio, aquela paz. É, tranquilidade. Porque quem mora lá, sabe? Mas tem gente, mas é muita regra. Não, gente. Quem gosta em viver em comunidade, quer viver bem, tranquilo, quer paz na vida, não vai ter problema. Porque as regras são básicas. São regras mínimas Tá de entendendo? não convívio. É uma regra de segurança no trânsito para andar dentro do condomínio, a regra de barulho, não exceder no barulho, mas você tem vida normal. Com certeza. Você vê, todo mundo lá tem pet, os cachorros latem lá a hora que querem, entendeu? Uhum. Mas é normal. E sem contar toda a segurança e tudo. É o conforto. Exato. O prazer de você sair no final da tarde aqui, ó, na frente da tua casa, puxar uma cadeirinha de praia, tomar um tererê, uma Não cervejinha tem pior, né? pra quem gosta, tomar uma água gelada, o que for. Mas pra tu ter uma ideia, tô com 41 anos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de parar assim na frente de casa e ficar, porque casa de rua, você sair na frente, o que acontece? Ô tio, tem alguma coisa pra me dar, hein? Tem um bombril? Exato. E ainda corre isso, você saltar. Você tá entendendo? Mas é verdade. Ele te leva o telefone, coisa do tipo. Aqui não, você senta, você conversa com o vizinho, realmente viver em comunidade. Então as pessoas têm que entender que esse tipo de ambiente, hoje, nos tempos atuais, isso aqui é normal hoje. É necessário, né? Então você quer paz, quer tranquilidade, por favor, pensa num residencial, num condomínio fechado. É qualidade para você e para sua família, simples assim. Com E certeza. pare de pensar no custo disso. Porque quem pensa demais não faz nada. Fica parado, hein? A gente já viu muito isso acontecer. E o mercado imobiliário não espera, não, né? Esse é o estímulo realmente para esse você que país. quer tomar a iniciativa de comprar seu imóvel pronto, de qualidade, com terreno, com isolamento acústico, parcelando a sua entrada, tendo subsídio federal, subsídio estadual, parcelamento direto com a construtora, sinal de negócio apenas e podendo morar em 45 dias.
entre em contato aqui com a equipe da ID Imóveis, juntamente com a parceria PRM, que a gente vai levar você lá para ver ao vivo e a cores, né? Com Vamos certeza. provar para você, cliente, que fala assim, imóvel em condomínio não é tão interessante. Quando a ID Imóveis leva os clientes lá, a ideia é outra. Sempre acontece isso, Cassiano. Sempre É acontece. porque o pessoal se atém no projeto, né? Fala, pô, o projeto é pequeno. Aí chega a ver a casa pronta. pessoal Ver se o encanta, ambiente, se encanta. porque é legal. Como o condomínio já está pronto, o pessoal vê o ambiente. Né? As pessoas têm a sensação de ser muita regra, uma casa muito junto da outra. As pessoas entram lá, é outra sensação. E acontece muito, né? A gente tem trazido clientes de Castro, de Carambeí, para adquirir esse produto. E as pessoas do interior é o quê? É uma casa, um bairro, nunca vão imaginar morar em Inclusive, condomínio. Pedro, o meu vizinho, que é de lado aqui, É. ele era morador de Castro. Morador de Castro, o quê? O Bairro? irmão Nunca dele morou em mora condomínio. umas 4 casas para baixo, também é de Castro. Porque vocês sabem, né? O custo de um imóvel hoje, você vê, aqui do ladinho de Ponta Grossa. Do ladinho. Mas o custo desse mesmo imóvel, eles não encontram lá esse imóvel. Não encontra. Verdade. Eu sempre dou exemplo, né? Porque eu, além de cuidar aqui da praça de Ponta Grossa, eu atualmente cuido de Cascavel, Campo Mourão e também cuido de Toledo. Então, você vê, essa casa aqui é 210 mil. O pessoal lá de Cascavel, aquela região lá, com certeza vai ver. Eles, quando escutam esse preço, eles choram. Porque lá o cliente, para comprar uma casa dessa, ele tem que desembolsar no mínimo 250 mil reais a mesma casa.